Olá, mulheres! Espero que vocês estejam bem e nós estamos aqui para finalizar o estudo sobre a história de Raabe, uma mulher que veio de um cenário, uma história, um contexto imprevisível, mas uma mulher que escolheu ter o coração cheio de fé, ter um coração que creu em Deus mesmo sem nem conhecê-lo, só de ouvir falar dele. E assim ela mudou a perspectiva da história dela, mas ela também foi um canal de resgate para a família dela e também trouxe um legado, não só um legado que perdurou até mesmo até hoje em dia, sobre a humanidade, porque ela entrou na genealogia de Cristo, mas também deixou um legado de fé, assim também destacado em Hebreus 11, no rol dos heróis da fé. E hoje, gente, pra gente finalizar, a gente já trouxe várias coisas, um pouco do contexto dela, da história dela, quem era ela no vídeo 1, o que carregou, o que o contexto dela carregava, a realidade de vida, como que a fé ali foi gerada no coração dela, mesmo num cenário tão improvável. E também no segundo vídeo nós falamos um pouco da ação dela, do posicionamento, desse lugar que ela ouviu falar, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, só dela ouvir falar do Senhor, aquilo que ela carregou na vida dela, aquilo que ela tinha junto com ela tomou aquilo para si, e no momento certo, porque ela carregava aquela expectativa do coração dela, se eu encontrar com esse Deus, há uma esperança para mim, há uma solução para mim, há um novo recomeço, há uma continuidade para minha história diferente do que só uma perspectiva natural, se eu poder receber desse Deus. E no momento que ela teve essa oportunidade do encontro com os espias, foi tão incrível as coisas que nós podemos aprender com ela, né? O lugar da visão que ela já tinha, a estratégia que ela já tinha, isso tudo porque havia já no coração dela um lugar, um coração cheio de fé, mas uma perspectiva também de fé. Ele é o Senhor que pode fazer, Ele é o Senhor que fez, nós temos ouvido falar, e se eu crer? E se eu escolher crer? E se eu escolher me apegar nisso? E nós finalizamos o segundo vídeo falando um pouquinho daquilo que representou. Não só o momento que ela falou com sabedoria, o tempo certo, as palavras certas, e isso não veio de uma forma inusitada. Ela pegou tudo aquilo que talvez foi as estações que ela passou da vida dela, combinou para aquele momento que seria assim, ou tudo ou nada, e ela ativando a fé dela, foi um momento que retornou ou culminou para ser tudo. Não nada, minha história vai continuar mesmo, esses espias vão embora, foi um risco em vão, não. Mas o momento que ela sabia, agora é um lugar de livramento, agora é um lugar de esperança, agora é um lugar de vida. Através eu carrego uma aliança com esses homens, mas mais do que com esses homens, com Deus que esses homens representam. E foi neste lugar que, assim que ela recebeu esse lugar da aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma promessa, o milagre não acontece assim, né? Tipo, uau, agora pronto, sua vida ficou fácil, foi mais tranquilo. Não, a gente viu que ao contrário, ela teve que se esforçar, perseverar, ela teve que, vamos dizer, um trabalho ainda maior de trazer os familiares dela, a casa dela, para debaixo desse lugar de aliança, para debaixo desse lugar de comprometimento, para debaixo desse lugar da promessa da palavra. E se a gente pudesse hoje trazer aqui um sumário, né, gente? É como se fosse um resumo, uma síntese do que carrega uma mulher com um coração cheio de fé. O que a gente pode, claro que sempre tem muita coisa, né? Mas o que a gente pode aprender com a história de Raabe? O que carrega uma mulher com coração cheio de fé? E aqui hoje eu vou tentar, para finalizar o nosso estudo, vou citar mais alguns versículos que a gente já leu. A gente leu quase praticamente a história dela toda corrida no decorrer dos vídeos. Mas eu vou trazer os 4 pontos, as 4 perspectivas, características que a história de Raabe ressalta pra gente. Ela temeu, ela creu em Deus. Só de ouvir falar, e a gente já tomou isso, se você quer a referência certinho para você recapitular, tá nos versículos 9 e 11. Aquilo que ela testificou, para que ela justificou, assim dizer, testificou das ações dela. Por que eu tô abrigando vocês? Por quê? Porque os espias falam, gente, que mulher é essa? Tá colocando a vida dela em risco pela nossa? Mas porque pra ela sabia, eu sei o que vocês representam. E
E é lindo porque ela só de ouvir falar do Senhor, daquilo que ele tinha feito, ela reconheceu que só o Senhor era Deus. Ela reconheceu que só o Senhor era aquele que podia mudar de fato. Teria o poder, autoridade, domínio, não só para destruir povos, nações, mas para assim também mudar a história da vida dela, fazer milagres acontecer, fazer promessas sendo se cumpridas. Uma mulher que talvez, gente, na perspectiva dela natural, era tudo muito assim, distante, assim dizer, da realidade dela. Um padrão de vida normal ou comum, numa expectativa natural de, né, ser uma mulher honrosa, uma mulher com família, até mesmo pelo contexto histórico de vida dela. Mas foi incrível porque ela reconheceu a Deus e ela temeu e ela creu. Porque o lugar de reconhecer a Deus e de fato puxar esse lugar de poder e de fé para os nossos corações, a gente precisa primeiro um lugar que gera temor. Nós carregamos esse lugar de falar, uau, Ele é o único Senhor, Ele pode fazer, é apenas nele que há um lugar de reparo, de restauração, de propósito para a minha história. Mulher, é apenas no Senhor. Não são em homens, não são nas nossas habilidades, não são naquilo que coisas externas podem aparentar. Ter trazido um lugar de restauração, ter trazido um lugar de mudança, ter trazido um lugar de melhoria para a nossa vida, indiferente do cenário que a gente viveu ou ainda está vivendo. Não. É apenas o Senhor. É apenas se de fato o nosso coração tiver esse lugar de temor. Não porque eles têm um exército grande, não porque os israelitas, eles têm homens competentes, eles têm pessoas influentes, não. Mas o Deus que eles carregam vai à frente deles. Esse é um povo escolhido pelo Senhor. E algumas perguntas que hoje vai ser um momento também mais de reflexão para a gente finalizar o estudo que eu queria trazer, acrescentar para nós. Você tem temido ao Senhor nas suas escolhas e posturas? Você tem reconhecido a soberania dele sobre ti? Como ele poderá intervir? Como ele poderá derramar esse lugar crucial de manifestar poder, milagres e sobrenatural a ponto de reverter a história mais que 360, né, gente? Tipo assim, um loop total. Mas de fato, aquilo que você carrega não ser só para aquilo que você tem expectativa, mas tocar um propósito de um legado sobre esta terra, mas também que toque a eternidade. Como que você poderá receber isso, viver isso, se você não tem esse lugar de temor genuíno e de crer na palavra dele? Raabe temeu, Raabe creu. Raabe, ela creu porque ela temeu, ela reconheceu só o Senhor é Deus. Não é homens, não é os espias, eu sei que eles representam, mas no final do dia eles são como eu. Se eles forem pegos pelos soldados, acabou. Não, mas é o que eles representam. Aquilo que vai acontecer sobre a nossa nação já foi, assim dizer, declarado, estabelecido, vai ser, e ela mesma declarou, ela entendeu, poxa, vai ter um fim, é um lugar. O que é diferente do meu povo? O que é diferente do meu contexto para o contexto deles? E esse lugar de Raabe buscar, ouvir, aprender de quem Deus era, foi acrescentando temor, foi acrescentando fé no coração dela. Quantas vezes a gente até fala que sim, que a gente teme ao Senhor, que a gente crê no nosso coração, mas no fundo, nós somos movidas pelas nossas percepções naturais. Nós somos movidas pelo nosso contexto de vida natural. Nós somos movidas pelas nossas expectativas egoístas ou frustrações ou aspirações próprias. E não de fato por um lugar. É no Senhor que eu posso receber o que eu preciso. É no Senhor que a minha história, o meu destino, o meu propósito vai ser alcançado, vai ser revelado e vai ser cada vez mais estabelecido. Quantas vezes a gente até fala que a gente se move e no nosso dia a dia nós servimos ao Senhor, mas no final do dia, quando aqueles pensamentos, aqueles momentos de decisão, aqueles momentos de ou você crê ou você não crê, ou você se apega na palavra de Deus ou você se apega à sua opinião, ou você se apega às circunstâncias, ou você se apega aos seus pensamentos.
Quantas das vezes a gente fala, eu temo a você, Senhor. Por falar, né? A gente até fala assim no ato de fé. Mas, de fato, quando a gente sonda o nosso coração para tudo aquilo que Deus falou, mulher, e isso é como se fosse, né, esses vídeos têm tanto uma sequência de vocês, nós podemos aprender eles de uma forma individual cada história, mas também se você começa desde lá da primeira mulher de Eva, o que a gente tem sido feito, essa jornada de ensinos, de estudo, a gente pode receber desse lugar. Será que tudo aquilo que Deus derramou, tem derramado a minha identidade, revelação, promessas, tem derramado também do que Ele tem me colocado no posicionamento para que haja um lugar de renúncia, de sacrifício, de entendimento a quem represento? Será que nos momentos mais cruciais, que a gente também falou isso, né? A fé normalmente precisa ser mais ativada nos momentos mais cruciais, nos momentos de maiores indecisões ou de realmente limitação do natural com o espiritual. E segundo aspecto ou característica, ela escolheu servir. Versos 4 ao 6 de Juízes 2. Ela abrigou os espias na sua casa a ponto de colocar sua vida em risco, porque ela sabia o que eles representavam e nós também falamos disso. E algo que eu queria estender para vocês, nós também falamos um pouquinho disso, desse lugar que as estações nos formam, as estações nos geram. Muitas estações nós não entendemos. E quantas das vezes nós deixamos de receber? Porque nas estações que nós passamos, nós não tememos ao Senhor. Nas estações que nós passamos, nós não tememos ao Senhor, não conforme o nosso achismo, porque com muito temor que eu falo isso, mas quantas das vezes nós tememos ao Senhor, dizemos que tememos ao Senhor, temos até uma intenção assim, do nosso coração, falar, eu temo ao Senhor. Mas quantas vezes você perguntou ao Espírito Santo, quanto que de fato eu carrego da tua palavra, eu de fato temo a tua palavra? Quanto que de fato é a tua palavra que rege a minha vida, a minha história? A ponto de eu abrir mão da minha vida, de eu arriscar minha própria vida para cumprir algo, para receber algo da tua palavra. Porque foi isso que Raabe fez. Ela simplesmente se posicionou no lugar de falar, olha, para esse momento, para carregar o que vocês carregam, para receber do encontro real com Deus e fazer parte do povo de vocês, para ter esse lugar de resgate, de salvação, eu sei que é apenas um Deus de vocês. Então, eu vou me apegar àquilo que eu ouvi, eu vou me apegar àquele que pode fazer, e para isso eu vou arriscar o que for preciso. Mas voltando a esse lugar do ato de servir, quantas vezes aquilo que nós fazemos no nosso servir, do lar, de trabalho, de estudos, ao Senhor na igreja, nós fazemos no lugar que muitas das vezes nós não reconhecemos que cada estação que a gente passa, cada lugar do serviço, o propósito que Deus quer acrescentar sobre nós e quer cumprir através da nossa vida, não é nunca comida, a gente nunca resulta para algo apenas para nós mesmos. Não, ao contrário, ele ensinou isso com a própria vida dele. Ele, como Senhor e Salvador, se esvaziou até a morte de cruz para servir a humanidade, para servir primeiro o propósito do seu Pai. Isso é poderoso, essa ordem é poderosa. E assim, o propósito do seu pai é que ele fosse o resgatador, o reconciliador de toda a humanidade. E nesse lugar de servir à vontade do Pai, que o Senhor cumpriu o seu propósito. Jesus, o próprio Cristo, cumpriu o seu propósito como Filho de Deus. E é nesse lugar também que eu e você, mulher, podemos avaliar o nosso coração, a nossa perspectiva de vida nessa terra. Peraí, eu estou deixando um legado de fato, que eu represento a Cristo e o propósito dele, um legado de fé, que toca não só essa terra, mas também já toca a eternidade, e deixa um legado para as próximas gerações, porque o que eu carrego, o servir que eu carrego, não é em prol de eu cumprir algo apenas para mim mesma, mas é em prol de eu cumprir aquilo que ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu temo, a palavra que eu creio, eu vou permanecer. É incrível porque indiferente dos tempos, indiferente das situações, das estações, uma coisa para nós sempre é certa, para filhos de Deus. Nós já sabemos a realidade do nosso fim.
A palavra diz que todos aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E sendo filho de Deus, esse processo de santificação, de aperfeiçoamento, de jornada da salvação e crescimento espiritual, há um lugar que a nossa fé é ativa, que a nossa fé não é uma fé apenas de palavras, mas uma fé que gera ação, gera vida. E principalmente tudo que nós fazemos aqui refletirá um dia para o dia do qual nós estaremos face a face com o nosso Senhor e Rei. Tudo que nós fazemos nessa terra, cada servir, ou o nosso servir pode ser uma oportunidade, uma porta de resgate para muitos, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nós nem sabemos que estamos resgatando. Ou o nosso servir pode culminar apenas para cumprir a nossa vontade e o nosso querer dentro da nossa perspectiva. E o terceiro aspecto de um coração de uma mulher cheio de fé. E eu vou colocar isso aqui no lugar de família, mas é como se linka muito com servir. Ela pensou no propósito que ela carregava para estabelecer aquilo. Ela pensou na sua família. Ela manteve um coração cheio de fé porque ela tinha um propósito. Ela não resgataria apenas ela. Havia ali uma mulher com coração de compaixão, uma mulher com coração de amor. Gente, eu não sei, né? A gente falou um pouquinho isso no primeiro vídeo. Eu não sei se esse empenho e devoção à família dela, aos seus, era igualado àquilo que a família dela tinha para ela. Porque assim dizer, aquilo que ela carregava, né, de valor social, era algo, assim dizer, desprezível, não tão honroso de uma forma natural. Ela era uma prostituta. E aquilo, né, era algo tão, ainda é um lugar tão pejorativo, não é propósito, não é vontade, não é desígnio do Senhor. E é incrível que a gente vai ler o final da história dela e como que realmente foi uma mudança total. E até mesmo ela continua, ela se torna mãe, ela é sua primeira esposa, mãe, faz parte de uma família, e a família dela, assim, tem um destino, né, associado ao destino da genealogia de Cristo. Mas é incrível que ela pensou na sua casa, nos seus. Aquilo que você carrega, mulher, porque fé é a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio. É a certeza daquilo que às vezes eu não toco, eu não sei assim de forma natural, palpável, mas aquilo... Deixa eu pegar aqui para ler. Eu acho que esse versículo é mais que fundamental para a gente trazer ele assim, em sua totalidade. Vamos ler aqui Hebreus... Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio delas que os antigos receberam bom testemunho. Olha que incrível. A fé gerou sobre a vida desses que foram escritos como homens e mulheres do qual o mundo não foi digno, foi o seu testemunho. O testemunho de vida de Raabe foi uma mulher que temeu ao Senhor, que creu ao Senhor, que serviu o propósito que ela carregava. Eu posso ser uma resgatadora não apenas da minha história, mas sobre aqueles que estão ao meu redor. Ela serviu também com temor do Senhor ao propósito que a vida dela poderia ser estendida. Ela serviu com zelo, com amor, aqueles que estavam ao redor dela. E é incrível porque quando a gente pensa aqueles que estão ao redor de nós, o Senhor nos chama, né? Na realidade da vida cristã, nós entendemos que nós temos duas famílias, né? E glória a Deus por isso. Nós temos uma família, assim dizer, natural, uma família que nós não escolhemos, mas nos foi dada pelo Senhor, foi gerada também pelo Senhor. Cada uma de nós, a palavra diz que antes mesmo da gente sequer, né, o Senhor nos teceu no nosso ventre materno. Antes mesmo da gente ser gerado, o Senhor já nos gerou, o Senhor nos formou, o Senhor dá esse lugar de vida às nossas vidas. E quantas das vezes, né, é difícil ter esse lugar de servir, de zelo pela família natural. Mas às vezes para você não é uma dificuldade
Sendo que é bem raro, né, gente? Porque a família natural, aqueles também que às vezes não têm o mesmo nível de perspectiva, de realidade espiritual, de entendimento como o nosso. E ali é onde que é como se realmente fossem os desafios, assim como teve Raabe. A aliança que ela teve com Deus, para ela cumprir o propósito dela de ser resgatadora, não só da vida e da história dela, mas daqueles que eram seus, ela precisaria servir, atrair para si, cuidar ainda mais da família dela. Era assim, era meio que trazer a perspectiva que ela já carregava no coração dela por fé, a um lugar de resgate, esperança para nós. Ela teve que trazer essa perspectiva sobre a família dela. E claro que possivelmente, né, talvez no início ninguém deu muita bola, mas possivelmente quando o exército começou a marchar ao redor da cidade e o temor começou a subir e o desespero começou a subir, Raabe estava ali pronta para ser uma ponte, para ser um canal, para ser uma coluna de declarar fé, de estabelecer a verdade, de anunciar a única forma deles serem resgatados da morte, da destruição, da perda. E eu e você, mulher, temos sido essas pessoas que a palavra do Senhor, nós carregamos ela com temor e ela nos motiva, gera esperança no nosso coração. A fé é a convicção, é a minha esperança daquilo que eu não vejo, vai se cumprir, vai se estabelecer. E o nosso servir exala isso, o nosso propósito é para servir esse lugar. Eu creio, vai ser estabelecido, então eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar agindo, eu vou continuar me movendo de acordo com a palavra de Deus, se preciso for me arriscar. Mas eu entendo que o propósito que o Senhor tem para cumprir na minha vida, o lugar do meu propósito para honrar aquilo que o Senhor deseja para mim, não vai ser algo que vai se estender apenas sobre mim. Na realidade, é sempre para servir e se estender sobre aqueles que estão ao meu redor, sobre aqueles que vão ser alcançados através de mim. E eu não sei se você já pensou, e creio que sim, você já pensou isso numa perspectiva, assim dizer, mas no contexto da família cristã, né? Eu falei que a gente tem duas famílias. Aquela família natural, que a gente não escolhe, na maioria das vezes foi o lugar que Deus nos gerou e nos permitiu, né, ser geradas, e nesse lugar também várias coisas acontecem e tem que haver nesse lugar do nosso coração a fé que a gente carrega, a palavra que a gente carrega. Tem que deixar claro a aliança que nós temos com o nosso Senhor. Não a aliança que nós temos com o mundo, não a aliança que talvez nós temos com a nossa própria forma de pensar, os nossos desejos canais e, infelizmente, desejos egoístas, que a palavra diz que esse é o único lugar da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, é sempre esse lugar. Mesma coisa que estava lá quando a gente, não sei se eu trouxe isso um pouquinho para vocês, mas na história de Eva, né? A Eva, a serpente, começou a enganar Eva ali para não crer na palavra de Deus, para não crer em quem Deus era. Olha o oposto da fé, incredulidade, dúvida. E nesse lugar, será que é assim mesmo? Será que a da palavra do Senhor tem o mesmo peso? E traz esse comparativo. Não, gente, a palavra do Senhor é tudo, é o fundamento, é a razão, é o porquê das nossas vidas. No momento que a Eva começou a ter essa leve tendência de falar, será? Foi que ela viu, né, com a concupiscência dos olhos, ela viu aquele lugar, poxa, é bom para se comer. Talvez não é tão assim. Aquele lugar também da soberba da vida, né? De que a serpente falou, você pode ser como Deus. E a Eva veio e falou assim, ela já era como Deus. Nossa, eu vou ser como Deus. Mas um lugar de orgulho próprio, tipo, o que Deus fala, o que Deus é, não me basta. Tem que vir de um outro lugar sem ser Ele. Da minha razão, da minha perspectiva, dos meus conceitos, da minha história. E também, né, a concupiscência da carne. Ela viu que era agradável a paladar. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque nesses momentos que Raabe carregou, ela teve um coração cheio de fé, não é simplesmente aquele tipo de fé que a gente pensa, poxa, rompeu e venceu, ela falou e pronto, se cumpriu. Não, gente, é um lugar que é o coração, é genuíno. É genuíno porque a fé só vem de fato por ouvir a palavra de Deus, por reconhecer a palavra dele, por temer a palavra dele. E esse lugar eu carrego no meu coração, eu tenho certeza, eu tenho convicção, só o Senhor pode fazer. Eu tenho convicção do que o Senhor fala sobre mim, o propósito que o Senhor vai se cumprir. E eis-me aqui para cumprir o seu propósito. E eu sirvo ao Senhor. E eu sou um sinal da aliança do Senhor sobre aqueles que estão ao meu redor, porque eu sei quem vai estabelecer, já tem estabelecido
estabelecido sobre a minha vida. Raabe serviu a sua família. Ela serviu com zelo. A gente já falou isso algumas vezes, né? Já trouxe aqui esse lugar de desafio, né? O que eu tô querendo trazer para vocês de uma forma mais próxima é porque quando a gente fala de fé, um coração cheio de fé, a gente acha que sim, é primeiramente o ato de crer. E para crer tem que estar claro, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, ela tem que fazer parte de mim, ela tem que ir no meu coração, no meu próprio espírito, ser como espada, dividir, cortar, anular o que tem que ser anulado. E a minha perspectiva para de ser uma perspectiva carnal, natural, mas uma perspectiva celestial. Uma perspectiva que só pode vir do meu Senhor, do que sai da boca dele. E aí eu me alinho no meu servir, e ali eu me alinho no meu propósito. Meu propósito não é para cumprir o que eu quero. O meu propósito é para alcançar a vontade do Senhor através de mim, para alcançar aqueles que estão ao meu redor. Olha que incrível. Indiferente se a família da Raabe rejeitava ela ou não, ela amava ela ou não, ela entendeu o propósito dela. Eu tenho uma oportunidade de resgatar a minha história, mudar sim a minha história de uma forma individual, mas através disso eu posso resgatar os meus. Na hora que os espias perguntaram para ela, o que você quer, Raabe? Ela podia muito bem ter falado assim, como que eu posso me livrar da morte? E possivelmente os espias teriam dado uma opção para ela. Mas ela entendeu o propósito dela, não. Eu sei o Deus que eu tenho ouvido, porque ela nem conhecia, né, gente? E ela depois passou a conhecer, que ela passou a fazer parte do povo. Eu tenho ouvido falar o que o Deus de vocês fazem. Eu creio que Ele pode fazer o mesmo sobre a minha vida. E se Ele fez sobre povos, nações, sobre todo esse povo de Israel, dividiu, abriu o mar, destruiu, enviou pragas, fez coisas sobrenaturais, milagres que a gente nunca ouviu sequer falar. Será que Ele não pode fazer na minha vida, sobre a minha casa? E através de mim. E foi nesse lugar que Raabe, ela serviu ao propósito, servindo aqueles que estavam ao redor dela. A família dela, aqueles que o Senhor a confiou para ela cuidar, aqueles que o Senhor a condicionou no lugar de relacionamento. E aqui, como eu trouxe, nós temos sim um lugar da família natural, mas nós também temos esse lugar da família espiritual, que nos foi dada porque hoje nós somos irmãos, filhos de Deus, um lugar, né? O nosso espírito vivificado, a nossa vida restaurada pelo sangue do Cordeiro, assim dizer, o sangue dele, né? Pago, entregue por nós, resgatou, purificou a nossa vida, mas é como se dizer, a aliança de sangue, né, que Jesus derramou, estabeleceu, aliança perfeita para as nossas vidas, é uma aliança que a gente carrega também. É uma aliança no sentido, Raabe colocou ali aquele cordão vermelho, falando, eu tenho uma aliança. E é esse lugar que em Cristo Jesus e o próprio selo do Espírito Santo em nós declara, eu tenho essa aliança. E por último, Raabe confiou. Quando ela passou por tudo aquilo, né, dos espias entrando na casa, ela teve que ter estratégia, decisão, ela teve que ter visão, ela teve que ter um lugar de palavra certa, no tempo certo, ela teve um lugar de servidão, mas assim, de posicionamento como uma mulher, de propósito. Eu vou resgatar a minha história e a dos meus. E quando o momento que os espias deram ali, tipo, não é tipo, Raabe, beleza, você vai ser livre e tal. Houve uma condição, Raabe, você tem que permanecer crendo. Você tem que permanecer crendo até o fim, confiando naquilo que a gente falou, naquilo que vai se cumprir. E quantas das vezes nós, nesse lugar, né, até pensamos assim, não, eu tenho fé, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai estabelecer, Deus é bom e tal, mas quantas das vezes vai passando o tempo e aquilo não vai acontecendo, ou então fica difícil cumprir o propósito sobre a nossa família, natural e espiritual. Os desafios vêm, os problemas vêm, as situações vêm, porque ali, gente, até, né, novamente, eu posso depois trazer para vocês de uma forma específica, mas a gente consegue ver na palavra quanto tempo demorou para até que novamente os israelitas de fato conquistassem Jericó.
Mas e quantas das vezes esse lugar da espera, assim como Sara, esse lugar que Deus falou, permanece, creia. Há um legado de fé sobre a sua história que vai tocar não você, mas aqueles que estão ao seu redor, mas também tocará a eternidade. Um propósito que vai deixar sobre as próximas gerações, mas também sobre a eternidade. E quantas das vezes por não estar nesse mesmo lugar da centralidade da palavra de Deus, do temor à palavra de Deus. Mulher, você não discerne as coisas, nenhuma coisa dessa vida de forma apenas natural. Não. Nós discernimos tudo num patamar espiritual, celestial, na realidade que o Senhor nos chama para ser filhas restauradas, transformadas, resgatadas do império das trevas para o império da luz. E quem rege qualquer coisa tem que ser estabelecido no nosso patamar de entendimento, de escolha, de posicionamento, de tudo. É a palavra de Deus. E Raabe tomou tanto aquilo para si, ela confiou porque ela sabia, ou é isso ou é a morte. É tão lindo porque nós ainda, falando porque também a palavra nos alerta disso, nós ainda não estamos nesse talvez um cenário tão próximo de é isso ou é a morte. Mas e quando nós estivermos? E quando nós estivermos nesse contexto, imagina, Raabe ali fala, e vamos ler o final da história da Raabe, já que a gente já está chegando no final. Em Josué 6, então a gente começou a ler Josué capítulo 2, agora aqui em Josué 6 fala assim, Josué 6, 22 ao 23. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta. Aqui eles já rodearam, já passou um tempo, os espias chegaram na terra, deram um relatório, fizeram um relatório para Josué, os governantes, enfim, eles prepararam para a batalha, teve muita coisa que aconteceu. Eles tiveram que sitiar a cidade, enfim, teve toda a estratégia do Senhor. Josué ainda estava ali renovando o coração dele no Senhor, até que ele falou, entendeu? Vamos avante. E depois que as muralhas caíram de uma forma sobrenatural, tremenda, e essa história também já é outro estudo, gente. Na hora que estava ali no lugar que as muralhas caíram, e o povo ali estava indo tomar a terra, Josué fala, disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta. Essa era ainda o legado dela, era a prostituta que ajudou vocês. E tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento, a palavra, a aliança que fizeram ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Será que a fé que eu e você carregamos, será que aquilo que está da nossa boca nos momentos mais de dificuldades, mais as circunstâncias mais desafiadoras que podemos passar e que ainda passaremos, as pessoas encontrarão em nós um lugar de vida, de esperança, de resgate? E isso não porque isso vem de nós mesmas, Eu creio que está claro, mas é bom, o óbvio não é óbvio, mas porque é a palavra que a gente carrega. Aquilo, o nosso servir, aquilo que a gente gera, que sai de nós é propósito, que serve ao lugar de crer, confiar no que Deus falou, no que Deus estabeleceu, no que Deus está fazendo, no que Deus é. Porque é incrível que aqui fala que teve até mais gente, assim dizer. Antes era só os irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe. E aqui ainda fala, E claro que tem outras versões, mas nessa versão fala assim, e tiraram de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. E aí, continuando o versículo 23, trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos, ou seja, estava ali o pai, a mãe, conforme ela falou, os irmãos, mas veio mais gente junto. No cenário de caos, de desespero, as pessoas vão até você. As pessoas são atraídas por aquilo que você carrega, porque você está carregando a mensagem de fé, de esperança, de convicção, de certeza, de alegria, de propósito. Porque a história de Raabe foi assim.
Ela foi resgatadora não apenas da história dela, o propósito se cumpriu não apenas sobre dela, mas ela salvou ali todos aqueles que escolheram ouvir a mensagem, escolheram fazer parte da fé que ela carregava e também assim receber um lugar de resgate, de vida, de transformação e uma nova oportunidade de vida. Eu e você, mulher, nós cremos para servir um propósito maior. Nós cremos para servir da nossa história, fazer da nossa história um palco para a história de Cristo. E isso é sobrenatural, porque assim foi na vida de Raabe. Ela estava ali e é incrível, gente, não tem como, né? Ela se casou e é incrível que, vamos ler lá os 2 primeiros versículos também. Continuo falando é incrível porque eles são awesome. De tudo o que aconteceu na história dela. Mateus 1,5, na genealogia de Jesus, né? Quando Mateus ali está declarando, trazendo a perspectiva da história de Jesus, ele, o discípulo, como o rei que tanto os profetas, a palavra anunciava, o rei dos judeus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão se casou com Raabe, olha só. Ela foi resgatada de Jericó, ela não foi simplesmente abandonada, ela não foi simplesmente largada. O que ela fez, como ela serviu, aquilo que representou, o coração, a compaixão, a fé, outorgou a ela de um lugar de fazer parte da promessa, de fazer parte de um lugar de honra, de um lugar de galardão. O povo de Israel podia simplesmente ter deixado ela, como assim dizer, uma prisioneira, um exilado, deixado ela poderia ter ido para outro caminho. Possivelmente ela escolheu, não, eu quero estar com vocês, eu creio no Deus, eu quero crer no Deus de vocês. Foi Ele que nos livrou, foi Ele que nos resgatou. E nesse momento a história dela passou a ser: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A história dela passou a ser uma história da mulher esposa, da mulher mãe, da mulher que entrou na genealogia de Cristo. Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Algo que é muito importante a gente carregar no nosso coração. Todo momento, lá desde Eva, né, da história, todo momento que eu e você, nós não escolhemos crer, nós não escolhemos permanecer na palavra de Deus, ou nós somos direcionadas, tendencionadas a ir para qualquer coisa que é fora da palavra dele, em qualquer área da nossa vida. É um lugar que a gente está em desobediência. Se não é a palavra dele que rege a nossa vida, é o pecado e é o reino das trevas, é o reino desse mundo. É o reino do pecado, é o reino de Satanás. Porque não há um lugar de neutralidade. Ou a gente serve ao Senhor, a palavra dele, com o coração cheio de fé, de perseverança, que persevera, que não simplesmente cumpre o propósito, mas o propósito do Senhor na nossa vida é assim, externalizar, glorificar, anunciar, estender ainda mais quem Cristo é, a vida dele, e sim tocar a eternidade, deixar um legado de Cristo sobre essa terra. Porque foi isso que ela fez. Aquilo que ela gerou, né? Eu ia falar a genealogia dela, mas não é só a genealogia dela. As alianças que ela teve, o casamento, tudo, a família, o casamento dela, a família que foi generada, tudo ali estava envolto da história do que seria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Senhor Salvador, refletindo na história de Cristo também. E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trazer. E é isso, gente, o fim da história de Raabe foi um pouco, né, do que a gente começou a trazer como seu começo. Uma mulher que, na verdade, uma história totalmente improvável, com fé em seu coração, com fé na palavra de Deus, sem nem mesmo conhecer a Deus, mas só de ouvir falar. Ela entendeu que ela podia ter uma nova realidade de vida, ela se apegou àquilo, ela tomou para si um propósito, ela estendeu esse propósito
Ela aprendeu com o servir tudo aquilo que ela passou nas estações da vida dela para estabelecer um lugar ali do propósito ser cumprido. Ela se arriscou, ela perseverou. E ela, no findar ainda da história dela, ela poderia ter ido por outro caminho. Mas ela escolheu permanecer do lugar da onde que agora, de fato, ela poderia conhecer ao Senhor, pertencer ao povo do Senhor, pertencer a Ele. E eu oro para que a minha história e a sua história seja assim. Essa história falou muito ao meu coração, porque falou muitas coisas. Eu sei que eu falei, normalmente eu toco vários pontos aqui, mas algumas coisas também que eu toco, eu sei de onde está saindo isso. Eu oro para que seja só do Espírito, apenas dele, e vocês tenham a palavra de Deus. Eu sempre falo com cada estudo e ensino, eu sou aqui uma serva, eu sou um vaso, vocês também têm acesso à fonte. Eu estou aqui sim, no lugar de servir a vocês, de acrescentar sobre vocês com muito amor, com muito carinho, mas também no lugar de muito temor a servir ao meu Rei, ao meu Senhor. E puxar dele, receber dele, para que o legado que ele quer que seja cumprido através da minha vida se cumpra, mas também meu propósito, né, assim, de fato, nosso propósito é cumprido e ser estendido sobre a vida daqueles que o Senhor nos acrescentou. A família é natural, mas a família é da fé. E eu oro, mulher, para que de várias coisas que a gente tocou aqui, o Senhor refine esse lugar. Um coração de fé não é simplesmente um estado emocional. Agora eu tenho fé. É um estado não na verdade um lugar de essência genuína. Eu carrego, meu coração carrega isso. Rege quem eu sou. No rol da fé, os homens foram considerados, né, no final de Hebreus 11, homens do qual... Vamos ler, gente, pra gente finalizar. Hebreus 11. E olha que incrível, né? Ô Senhor. Todos... Hebreus 11, 39. Não, antes do 39, né? 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Apesar de todo esse contexto, a gente às vezes lê as histórias da Bíblia e sim, a gente quer receber o melhor dela, o melhor de cada uma delas, através da vida não só de cada mulher, mas de cada história, do que a gente pode aprender, crescer, as chaves assim, as chaves do sucesso, as chaves da conquista. Mas há um lugar que eu não sei se vocês têm pegado em cada estudo nosso, há um lugar sempre de renúncia, há um lugar sempre de submissão, há um lugar sempre de escolha, há um lugar sempre de se apegar a Deus, a sua palavra ou não. Não tem um meio termo disso. Ou você se apega a Deus e a sua palavra de forma genuína ou total, ou haverá um momento que será crucial e se revelará em quem de fato você está apegada. E eu oro para que, assim como a palavra diz, que tudo aquilo que foi declarado através da palavra, foi ensinado, foi anunciado, gere esse lugar de fé no nosso coração, uma fé genuína, uma fé que nos ensina a perseverar, uma fé que nos ensina a entender cada vez mais o propósito, não para servir aos nossos interesses, mas ser o lugar de ser palco para a história de Cristo se revelar através de nós. Uma fé que serve, uma fé que rompe desafios, uma fé que não se move por doutrinas ou pensamentos ou ponderações naturais, mas uma fé que só é estabelecida em temer ao Senhor, em crer na palavra dele e fazer de tudo apenas para estar nele, ser resgatada por ele e resgatar os outros através daquilo que nós carregamos, a aliança com o nosso Senhor e Rei.
Eu oro para que você tenha recebido algo dessa história dessa mulher e algo pessoal. Eu oro para que o Espírito Santo ministre algo pessoal, próprio, sobre o seu coração, a sua história. E eu oro para que nós aqui, nós mulheres, as nossas histórias gerem um legado sobre essa terra, mas também que toque a eternidade. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos no nosso próximo estudo.